Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência a esse vídeo de número 539, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, O Poder. Então aqui, Hermínio Miranda, ele trata aqui primeiro ele está fazendo o esmiuçamento do poder em todos os sentidos. Tanto é que ele, no princípio aqui, ele nos interroga: mas o que é realmente a grandeza? O que é realmente a grandeza? É óbvio que no mundo que nós nos encontramos, os conceitos encontram-se praticamente todos distorcidos. É natural, é o direito da pessoa não concordar. Até porque a pessoa vive, geralmente esses que não concordam, vive de certa forma cegos, sendo mantido nesses sistemas caóticos aqui na Terra. Então é natural que muitas pessoas não concordam. É natural. Mas aqueles que conseguem raciocinar, eles buscam, através das análises, refletir, através do bom senso, e o indivíduo chega aqui em nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo que não há entre os nascidos de mulher maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é menor. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós já tratamos dessa passagem de Jesus, mas para mostrar ao telespectador o quanto a humanidade encontra-se na contramão, em meio a um estado de cegueira tão grande, nós recorremos ao Livro dos Espíritos na questão de número 2, quando Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: fique tranquilo, porque nós estamos recorrendo ao Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, a questão de número 1 e de número 2, ou melhor, de número 2 e de número 3, faz parte do conteúdo do livro de Hermínio Miranda. Pois vejamos, Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: o que devemos entender por infinito? Você, por exemplo, o que você entende por infinito? Luiz, eu não tenho nem ideia. Você pode não ter ideia, mas muitas pessoas sem conhecimento, eles tecem assuntos
em torno dessa questão, que é um absurdo. O que devemos entender por infinito? Infinito. Te faço uma pergunta. Deus é infinito? Pois eu posso te dizer que não. Deus não é infinito. Infinito é a sabedoria de Deus. Infinito é o conhecimento de Deus. Infinito é o amor de Deus. Porque Deus encontra-se além desses termos. Vamos lá? O que devemos entender por infinito? Os bons espíritos respondem: aquilo que não tem começo nem fim. O que não tem começo e nem fim. O desconhecido, ou melhor, todo desconhecido é infinito. Todo desconhecido é infinito. Por exemplo, você sabe quantos 1000 quilômetros de São Sebastião do Paraíso a Tóquio, no Japão? Não. Pois então nós estamos falando do infinito, porque nós desconhecemos quantos quilômetros. Kardec torna a fazer uma pergunta. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Poderíamos dizer que Deus é o infinito? É aquilo que eu lhe disse. Deus é infinito. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Vejamos. Resposta: definição incompleta. Você sabe por que definição incompleta? Porque Deus encontra-se além do infinito, que não tem princípio e nem fim. Continuando. Pobreza da linguagem dos homens. Pobreza da linguagem dos homens. Achar que Deus é o infinito. Pobreza da linguagem dos homens. Falta de conhecimento. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Os bons espíritos continuam. Deus é infinito nas suas perfeições. Deus é infinito nas suas perfeições. Agora eu te pergunto uma coisa.
se tratando de Deus, o que não é perfeito. Se tratando de Deus, o que não é perfeito. Aí você vai me dizer assim, você pode me dizer assim, se tratando de Deus, Luiz, se tratando de Deus, tudo é perfeito. Pois é. Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. O infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito, dizer que Deus é o infinito, é tomar o atributo de uma causa, por ela mesma. É tomar o atributo de uma causa por ela mesma. É a causa com causa. É discutir a causa através da própria causa. Por isso que é uma abstração. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Como? Se tratando de Deus, é impossível. Por que que eu quis ler a questão de número 2 e de número 3 do Livro dos Espíritos? Porque justamente Hermínio Miranda, neste tema, o poder, ele nos faz essa pergunta: mas o que é realmente a grandeza? Seria da mesma forma, o que é o tempo para você? O que seria o tempo para você? Como que você define tempo? Existe tempo? É óbvio, de acordo com o nosso nível, existe um tempo cronometrado de acordo com as nossas necessidades evolutivas aqui na Terra. O tempo que se gasta para a absorção dos alimentos no organismo, o tempo que se gasta no banho, o tempo que se gasta para fazer um almoço, o tempo que o organismo físico tem, o tempo que esse corpo físico possui aqui na Terra. Então, por exemplo, 55 anos não deixa de ser um tempo. Mas perante o infinito, isso não é nada. É um percurso natural na evolução.
pois há como descobrir o princípio do universo e o fim do universo? Não. Por quê? Porque é infinito. Mesmo quando mais evoluído, esse segredo de Deus, nós obviamente não vamos desfrutar-se dele. Nós vamos ter que nos conformar através do processo que não significa que não podemos vasculhar, mas acontece que foge à nossa compreensão, foge à nossa evolução. Pois vejamos, podemos dizer que Deus é o infinito. É óbvio que não. Deus é infinito na sua grandeza. Porque dizer que Deus é o infinito seria uma ignorância muito grande. Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas. É a sabedoria infinita. É o conhecimento pleno. Em tudo ele é perfeito. No amor ele é perfeito. Na sabedoria ele é perfeito. Quis, de certa forma, iniciar com o Livro dos Espíritos para que pudéssemos raciocinar um pouquinho. Porque os conceitos aqui na Terra encontram-se totalmente distorcidos. Veja bem, vemos assim que os parâmetros humanos de aferição da grandeza são inaceitáveis em termos espirituais. Vemos assim que os parâmetros humanos de aferição da grandeza são inaceitáveis em termos espirituais. Os parâmetros da grandeza, os parâmetros do infinito, de acordo com os nossos conceitos, são inaceitáveis. Porque nos satisfaz, mas não devemos nos acomodar que esses termos são tudo, significa tudo, porque não são. Entre nós, que tudo avaliamos segundo a insignificância de nossas medidas. Entre nós, que tudo avaliamos segundo a insignificância de nossas medidas, a insignificância de nossas medidas. Quantos anos tem
o universo. Alguns aventureiros por aí, olha só para você ver, alguns aventureiros por aí, diz eles que o universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos. 15 bilhões. Big Bang. Big Bang. Big Bang. E que ali nasceu o universo. Aí vem a pergunta: se realmente o universo nasceu ali, antes tudo encontrava-se compactado onde? Porque tinha que existir um espaço antes apoiando o universo. Bam. Tá bom. Muitos não acreditam que o universo é obra de Deus. E a doutrina dos espíritos nos esclarece que o universo é criação de Deus. Os universos são criação de Deus. As dimensões são criações de Deus. Se o universo nasceu há 15 bilhões de anos atrás, tem algumas coisas erradas aí. Tem algumas coisas erradas aí. A Terra não podia ter de 4,5 a 5,5 bilhões. Até que a Terra podia, porque ela está dentro dos 15 bi. Mas acontece que a astronomia, principalmente o James Webb e também o Hubble, eles têm encontrado galáxias com mais de 25, 30 bilhões de existência, de vida. Ué, então essas galáxias já existiam antes do Big Bang surgir. Agora nós sabemos, você sabe disso, que quando nós olhamos, vamos usar esse termo, que quando nós olhamos para o céu à noite, nós ali não estamos vendo a luz da estrela em tempo real. E sim, bilhões de anos-luz. Você sabe, por exemplo, Sírio, a luz do Sol, por exemplo, 8 minutos e 18 segundos, ela demora para vir do Sol à Terra. Então vamos pensar Sírio ou outra estrela, uma estrela que esteja aproximadamente 2 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Nós temos que pensar que há 2 bilhões de anos-luz lá
atrás que essa luz foi emitida e que agora nós a vemos. Isso equivale a dizer que pode ser, isso é comprovado, que ao depararmos com uma luz no céu, vamos usar esse termo, aquela estrela, aquele sol, ele já desapareceu lá no sistema solar dele de origem. E que nós estamos vendo apenas a luz dele que saiu de lá há 6 bilhões de anos de luz, 6 bilhões de anos-luz lá atrás. Agora é que essa luz aqui está chegando e ele lá já desapareceu. Ora, gente, vocês são super inteligentes. Vocês estudaram, vocês sabem, vocês entendem o que nós estamos querendo dizer. Eu é que não sei de nada, porque eu não estudei. Então é o mesmo caso com relação ao tempo. O que é o tempo? Você acha que o tempo existe ou não? É óbvio que, de acordo com os conceitos nossos, existe. Mas, de acordo com a providência divina, isso é muito abstrato, é muito complexo, porque está relacionado ao nível evolutivo, à compreensão, ao entendimento, que sem os quais é natural que acreditamos de fato no tempo. Pois a pessoa pensa assim, meu pai morreu faz 10 anos atrás. Quanto tempo, hein? Mas será que isso é tempo? Nós não estamos tratando desse tempo. De quantos anos faz que você casou, de quantos anos faz que tua filha desencarnou, tua mãe morreu. Não é esse tipo de tempo. Não é esse tipo de tempo que você gasta de Paraíso a São Paulo de automóvel. É o tempo de Deus. Que não existe passado nem futuro. E sim, só o presente. Porque para Deus tudo é presente. Aí você pode me dizer, bom, mas você disse para Deus, né? Não, não é só para Deus. Para Jesus, para Bezerra de Menezes, para esses espíritos que estão num patamar acima de nós. Para eles, não existe passado, nem futuro, e sim tudo presente. Igual um peixe dentro de um aquário. Nele nos movemos, nele existimos. Quem disse? Paulo. Vamos para o próximo vídeo.